Aqui nesse esquema a gente vê que cada critério de julgamento está relacionado com alguma modalidade. Um fato que foi dito anteriormente é que a concorrência ela aceita todos os critérios de julgamento, só não com exceção do maior lance, que é algo apenas do leilão. No entanto, ela está dentro de todos os critérios. Então, o menor preço ele serve como critério para concorrência ou pregão, maior desconto também concorrência ou pregão. Para concorrência ou concurso seria a melhor técnica ou conteúdo artístico. Esse critério de melhor técnica ou conteúdo artístico ele é utilizado via de regra para concurso. Para definir o vencedor, o edital deverá contemplar o prêmio, a remuneração, como a gente já viu. E esse é um critério que poderia ser utilizado para a contratação de projetos e trabalhos da natureza, como a gente já viu, de natureza técnica, científica ou artística. E aí a técnica e preço, que é bastante comum para a concorrência. Maior lance, no caso do leilão. Maior retorno econômico são os chamados contratos de eficiência, nos quais contrata o serviço que vai gerar a maior economia para a administração. E o pagamento ele se dá de acordo com o percentual economizado. Então, a remuneração ela é variável de acordo com a eficiência do contrato. É isso que se diz no maior retorno econômico. Inclusive, esses em negrito, o 2, o 3 e o 6, são novos critérios que foram atualizados e acrescentados na nova lei. No artigo 56, também aborda sobre modos de disputa da licitação. Então, o modo de disputa ele poderá ser isolado ou conjuntamente, podendo ser aberto ou fechado. Aberto é uma hipótese em que os licitantes apresentarão suas propostas por meio de lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes. A utilização do modo de disputa aberto ela será vedada quando o critério de julgamento for técnica e preço. Então, isso é uma coisa que tem bem clara na nova lei. E o modo de disputa fechado, a hipótese é que as propostas permanecerão em sigilo até a data e hora designada para sua divulgação. A utilização isolada do modo de disputa fechado ela será vedada quando adotados os critérios de julgamento por menor preço ou maior desconto. Outro conceito bastante debatido com relação à matriz de risco, a alocação da matriz de risco, ela é definida no artigo 6 como cláusula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes, que seria contratante e contratado, e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação. Então, o que quer dizer isso? A implantação da matriz de risco ela faz com que a administração ela crie cláusulas definidoras de riscos que irão manter a segurança e responsabilidade entre o contratado e o contratante. Então, todo o contrato ele vai envolver riscos e deve-se cuidar para que esses riscos não desequilibrem essa parte econômica, a parte financeira do contrato. Então, para isso que serve a matriz de risco. Ela estima eventos que poderão se concretizar ou não e define a responsabilidade de cada envolvido. A matriz de risco ela deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato que possam causar algum impacto no equilíbrio econômico-financeiro, como por exemplo agora, se fosse assinado algum contrato, a pandemia poderia ser considerada como um evento superveniente que pode afetar o equilíbrio econômico-financeiro, então isso seria um evento que deveria definir a responsabilidade de cada envolvido com relação a esse evento. Outra informação que deve ter na matriz de risco é as obrigações de resultados. Obrigações de resultados são aquelas em que os profissionais contratados eles se comprometem a entregar um resultado específico. Por exemplo, uma empresa ela é contratada para fazer uma obra
e compromete-se a diminuir os custos com a energia elétrica em 50%. Então, o que a administração espera nesse caso é o resultado, é o que ela prometeu, a diminuição, redução dos custos em 50% de energia elétrica. A administração ela não se importa, na verdade, o meio para chegar a esse resultado, ela não se importa com a obra, com o meio disso, mas sim com o resultado, desde que a contratada, a empresa, cumpra com o que prometeu, com o resultado específico. Outra informação seria as obrigações de meio, que ocorrem quando a contratada, vamos dizer, a empresa, ela se compromete a entregar os seus conhecimentos e técnicas na realização do empreendimento contratado, podendo existir uma expectativa de resultado, mas sem que este seja de responsabilidade da empresa. Por exemplo, a administração ela contrata uma empresa para construir uma escola, tendo por objetivo melhorar a qualidade de ensino. Então, a responsabilidade da empresa contratada é de meio, construir a escola, mas o resultado final, o resultado de melhorar a qualidade de ensino, isso fica a cargo da administração. Então, isso é uma obrigação de meio. Em regra, essa matriz de alocação de risco é facultativa, no entanto, ela é obrigatória para os seguintes casos: obras e serviços de grande vulto, que são aquelas que a gente viu inicialmente, obras acima de 200 milhões de reais, e também para regimes de contratação integrada e semi-integrada. Falando nesses regimes de contratação integrada e semi-integrada, no slide anterior, esses são regimes de execução que são apresentados no artigo 46. Então, na execução indireta de obras e serviços de engenharia são admitidos 7 regimes, que seriam empreitada por preço unitário, empreitada por preço global, empreitada integral, contratação por tarefa, contratação integrada, contratação semi-integrada e fornecimento e prestação de serviço associado. Esse 7º regime é uma novidade da nova lei. Essas definições estão no artigo, que foi feito uma chamada de atenção para a questão da contratação integrada e semi-integrada. A principal diferença entre elas é que a contratação semi-integrada, a responsabilidade pela elaboração do projeto básico continua com o poder público, com a administração. Então, o contratado ele realiza o projeto executivo e no caso da contratação integrada, a empresa contratada ela é responsável tanto pelo projeto básico quanto pelo projeto executivo. Então, a administração acaba que não tem participação e responsabilidade nesses projetos. Então, em suma, a principal diferença é essa, que na contratação integrada, os 2 projetos ficam a cargo do contratado. Então, quem é contratado faz tudo, desde os projetos até entregar a obra em condição de funcionamento. Então, com relação ao regime de execução, o fornecimento e prestação de serviço associado, ele é definido no artigo 6 também, é definido como regime de contratação em que, além do fornecimento do objeto, o contratado se responsabiliza por sua operação, manutenção ou ambas por tempo determinado. Então, as empresas que se interessam em ser contratadas pela administração pública, elas precisam saber que esse regime, além do fornecimento do objeto, elas também se responsabilizarão pela operação, manutenção ou ambos por prazo determinado. Então, em termos mais práticos, a empresa que se dispor a ser contratada deve ter ao mesmo tempo a capacidade de fornecer objeto e também a capacidade de promover a instalação e a manutenção. Esse novo regime ele tem um potencial de prevenir problemas e gastos para todas as partes do contrato. Então, assim, é bem comum a gente ver em obras públicas alguns problemas que acabam demandando assistências técnicas e a administração pública às vezes acaba tendo que gerar uma nova licitação ou uma contratação direta, quando permitido, né, para resolver aquele problema.
Então, assim acaba tendo novos custos, morosidade, que acaba gerando riscos para o contrato. Então, esse regime de execução, ele acaba responsabilizando a empresa contratada a fazer todas essas etapas. Esse novo regime, ele é visto como bastante vantajoso para a empresa, porque ela vai prestar o serviço e, além de prestar o serviço, vai fornecer também o objeto. Então, quem fornece um produto ou um serviço geralmente detém o melhor conhecimento sobre ele. Então, vai ter melhor condição de instalar, de prestar manutenção, vai conhecer o produto que está vendendo, melhor do que qualquer outra assistência técnica. Então, além disso, essa concentração de informações em apenas um único contratado acaba permitindo reduzir consideravelmente o risco na prestação de serviços de operação ou manutenção. Então, o desejo é que o menor risco para o contratado ele resulte em preços inferiores para a administração. Então, é um ponto que é considerado bastante vantajoso e interessante, tanto para a administração como para a empresa. A nova lei também, no artigo 75, fala sobre situações em que pode acontecer a dispensa de licitação. Então, a licitação é dispensável quando é possível realizar a licitação, mas o legislador retira essa obrigatoriedade. Então, a autoridade pública terá a opção, a discricionariedade para escolher entre licitar ou não licitar. Caso ela opte, ache melhor, mais adequado não licitar, então se terá uma contratação direta, que é uma sem licitação. Quando não há licitação, há uma contratação direta. Então, a dispensa da licitação pode acontecer pelos seguintes itens: em função do valor, por baixo valor. Então, para valores inferiores a R$100.000, no caso de obras, serviços de engenharia ou serviços de manutenção de veículos automotores. E a dispensa de licitação também por baixo valor pode acontecer com valores inferiores a R$50.000 no caso de outros serviços ou compras. Então, essa dispensa de licitação por baixo valor, ela teve uma alteração com relação à lei passada. Antes, o valor máximo para a dispensa de licitação por baixo valor era de 33.000 para obras e serviços de engenharia, e agora é 100.000. E para compras e outros serviços era de 17.000. E agora esse valor passa a ser 50.000. Então, a hipótese de dispensa por baixo valor, especificamente para serviços de manutenção de veículos automotores, é uma inovação dessa nova lei, que não tinha na lei anterior. As contratações por dispensa de licitação por baixo valor, elas serão preferencialmente precedidas de divulgação em um site eletrônico, né? Pelo prazo mínimo de 3 dias úteis. Outro caso seria com relação à licitação deserta e fracassado. O que seria isso? A licitação deserta seria quando não surge licitantes interessados. Então, você tem um edital de licitação, você tem uma necessidade, no entanto, não surge interessados, não surge licitantes. Então, isso é chamado de licitação deserta. Então, nesse caso, a licitação é dispensada. Outro caso que é dispensada é para uma licitação fracassada, ou seja, não foram apresentadas propostas válidas, ou as propostas apresentadas elas estavam com preço muito superior aos praticados no mercado ou até incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes. Então, isso é considerado uma licitação fracassada. Pode ser por virtude dos preços das propostas, que foi o que eu acabei de falar, ou por virtude da validade das propostas. Não foram apresentadas propostas válidas. O prazo máximo desde a licitação que foi deserta ou fracassada será de 1 ano. Outro caso que pode acontecer que permite a dispensa da licitação está relacionado ao comprometimento da segurança nacional. Então,
o ministro da Defesa que vai estabelecer quais casos que tem essa competência que compromete a segurança nacional e as demandas, esse pedido para que aconteça a dispensa da licitação, ou esse pedido que a situação está comprometendo a segurança nacional, ela deve partir dos comandos das Forças Armadas. E a palavra final é do ministro da Defesa. Outro caso que seria a situação grave, referente a casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal, ou até grave perturbação de ordem. Com relação aos casos de dispensa por emergência ou calamidade pública, isso é quando for caracterizada urgência de atendimento em alguma situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer os serviços públicos ou segurança de pessoas, de obras, serviços, equipamentos. O prazo máximo de duração do contrato para situações de emergência ou calamidade pública passa a ser de 1 ano. Antes, a contratação direta ela tinha um prazo de 180 dias de duração. No entanto, agora passa a ser de 1 ano, ou seja, dispensa a licitação e se faz uma contratação direta com prazo máximo de duração do contrato de 1 ano. Essa dispensa ela será válida para a aquisição dos bens que vão atender essa situação de emergência e também para parcelas de obras e serviços que poderão ser concluídas em até 1 ano quando divulgada essa situação, essa calamidade pública. Então, são vedadas prorrogação dos respectivos contratos e recontratação da empresa já contratada. Essas são coisas que estão proibidas, que não se pode fazer. Portanto, é possível dispensar a licitação por emergência, desde que o objetivo seja manter a continuidade do serviço público e que os valores também sejam compatíveis com os de mercado. Com relação à intervenção, seria quando a União precisar intervir no domínio econômico, tanto para regular preços ou normalizar abastecimento. Então, isso é possível dispensar a licitação. A nova lei também fala sobre publicidade e sigilo do orçamento. Então, desde que justificado, o orçamento estimado da contratação ele pode ser sigiloso. E no final, ele se tornará público no final. Mas esse sigilo ele não atinge os órgãos de controle interno e externo. Então, a ideia do orçamento sigiloso é uma experiência que era adotada no RDC, na lei do RDC, e que as empresas não sabem dos valores estimados de contratação, pois se souber é muito provável que formulem propostas perto da estimativa do que a administração deseja gastar. Então, assim, entende-se que o sigilo da estimativa de orçamento possa gerar contratações de valores mais vantajosas para a administração. Então, aqui a gente tem no artigo 24, que fala que o sigilo do orçamento, desde que justificado, ele pode ser sigiloso, no entanto, ao final tem que se divulgar os quantitativos e demais informações. Para o controle interno e externo, não haverá sigilo. A Lei 14.133, ela também inovou ao reconhecer formalmente a existência de procedimentos auxiliares na licitação e contratação feitas pela administração pública. Esses instrumentos auxiliares, eles estão identificados no artigo 78 e são divididos em 5 procedimentos, que são credenciamento, pré-qualificação, procedimento de manifestação de interesse, sistema de registro de preços e registro cadastral. O credenciamento é uma forma que a administração pública tem para chamar quem são os interessados na licitação. Então, esse procedimento ele permite a participação de vários fornecedores sem limite estipulado. Isso acaba promovendo a justa competição. E a abertura para a participação de qualquer interessado promove a busca do bem comum e de interesse público. Então, a administração acaba, por justa competição, escolhendo a melhor proposta, com melhor valor e também melhor qualidade do produto ou do serviço prestado.
O procedimento auxiliar de pré-qualificação é um dos procedimentos que solicita a comprovação das habilidades de fornecer da licitante. Então, um exemplo é a entrega das qualificações técnicas. Neste caso, o licitante ele deve apresentar atestados de fornecimento anterior de algum bem ou serviço que já tenha feito. A qualificação técnica ela é comumente necessária em licitações e contratos que envolvam principalmente obras e serviços. Então, essa fase de pré-qualificação é um procedimento auxiliar que ficará aberto permanentemente para inscrição de quem for interessado. Então, toda essa fase é para demonstrar ao órgão público que o fornecedor do bem ou serviço ele tem condições de atender e satisfazer a entrega do objeto da licitação, que ele tem uma pré-qualificação, que ele tem uma experiência com relação ao serviço ou ao produto. Então, essas garantias são necessárias para evitar fraudes, falha de entrega, acaba tentando prevenir futuros inconvenientes. Aqui a gente tem uma pequena comparação que às vezes pode confundir, que seria aquela fase da licitação que a gente falou, que é a habilitação, onde também são entregues documentos relacionados à empresa, né? E a pré-qualificação. Então, a diferença dessas duas é que a pré-qualificação é o procedimento auxiliar e a habilitação é uma fase da licitação. A pré-qualificação ela fica aberta permanentemente. O interessado ele pode preencher isso quando quiser. Já a habilitação ela ocorre em momento específico durante a licitação. Então, primeiro a empresa participa da licitação e aí depois acaba passando por essa fase de habilitação. Na pré-qualificação é um número indeterminado de casos, então não tem limite para pessoas participar. E a habilitação somente quem está participando da licitação, quem foi escolhido, né? Pré-qualificação serve tanto para licitantes de bens ou serviços, e a habilitação é apenas para os licitantes daquele edital. Com relação ao terceiro procedimento, que é de manifestação de interesse, ele está previsto no artigo 81 e diz respeito à entrega de uma declaração manifestando que tem interesse em participar do processo licitatório. Então, esse procedimento permite que o licitante manifeste o interesse no edital de chamamento público através de estudos, investigação, levantamentos, projetos de soluções inovadoras. Com relação ao quarto procedimento, o sistema de registro de preços. A nova lei ela exige esse procedimento para aquisições através de algumas mudanças que adaptaram esse procedimento auxiliar às boas práticas. O intuito é fazer com que o processo ele fique mais rápido e possibilita a criação de atas de registro de preço por licitação através da concorrência e pregão. Então, no artigo 82, são apresentadas algumas regras gerais que se deve ter o edital de licitação para registro de preços. E por último, que seria o registro cadastral, os órgãos e entidades da administração pública deverão utilizar esse sistema de registro cadastral unificado, que ficará disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas, que a gente vai falar mais à frente. E este cadastro, ele protege a administração pública de fraudes, até porque um bom fornecedor, ele vai ter um bom cadastro. Nesse quesito, com a documentação em dia, a empresa é apta a fornecer o serviço ou o produto para a administração pública. A nova lei também fala sobre garantias, no artigo 26, em regra, o contratado ele poderá escolher a modalidade de garantia, então a decisão quanto à exigência é discricionária da administração, mas a escolha da modalidade de garantia é do contratado. Então, no artigo 96 é mostrado 3 tipos de modalidade de garantia, sendo elas calção,
em dinheiro ou em títulos de dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária. Nas contratações de obras e serviços e fornecimentos, a garantia poderá ser de até 5% do valor inicial do contrato. Mas, dependendo da complexidade técnica, isso pode ser justificado até 10% do valor inicial. Uma modalidade de garantia que vale a pena a gente dar uma olhada mais a fundo seria o seguro-garantia. Ele é abordado principalmente no artigo 97, a partir do 97, e o estabelecimento de seguro-garantia para as licitações poderá contribuir para a redução das obras inacabadas. Por quê? Porque esse seguro-garantia, ele é recomendado, ele tem o objetivo de garantir o cumprimento das obrigações que são assumidas pela contratada, pela empresa, perante a administração. Inclusive multa, prejuízo, indenização, então é de responsabilidade da empresa. Para serviços ou obras de grande vulto, aquelas com valores estimados maior de 200 milhões, poderá ser exigido um seguro garantia de até 30% do valor inicial do contrato. Então, o que acontece é que com o seguro garantia, o segurador, nesse caso, ele assume a responsabilidade de concluir e executar o objeto. Por exemplo, se uma empresa X foi contratada para executar uma obra, mas não conseguiu entregar a tempo, a seguradora tem que assumir o objeto, a obra e concluir o empreendimento. Caso a seguradora não assuma a execução do contrato, ela terá que pagar o valor integral da importância assegurada na apólice. Então, isso obriga que as seguradoras elas devem estar atentas às contratações públicas, e a ideia é que evitar que grandes obras de engenharia fiquem inacabadas, porque isso é o que, como de forma bastante comum, a gente observa nos dias de hoje. Outro ponto da nova lei é a comprovação de capacidade técnica do subcontratado. Então, lá no artigo 22 fala que na execução do contrato e quando não há prejuízo de responsabilidades contratuais, o contratado, a empresa contratada, ela pode subcontratar algum serviço, mas tem um limite autorizado pela administração. Então, o contratado ele deverá apresentar à administração toda a documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado. Então, isso será avaliado e juntado ao processo. Então, é importante que a empresa subcontratada ela tenha responsabilidade e capacidade técnica de provar que consegue executar o contrato, que consegue executar a parte dela que foi referida a ela. Então, é preciso fazer, por exemplo, registro de funcionários para que prestar conta para a administração e outros procedimentos legais para que o andamento do contrato de documentação flua. Então, essa solicitação técnica ela acaba filtrando muitas empresas, muitas vezes agem de forma informal, de maneira informal, principalmente pequenas empresas. Então, isso é um ponto que uma empresa, ao ser subcontratada, ela tem que cumprir com o que o contrato está pedindo e tem que agir de forma correta para que não tenha problemas futuros. Então, será vedado a subcontratação de empresa ou pessoa física que possua vínculo com o dirigente do órgão ou com o agente público. Esse dispositivo ele tem o objetivo de impedir o nepotismo indireto. Então, o propósito é evitar a subcontratação de empresa ou pessoa física que possua vínculo, algum tipo de vínculo, exatamente para impedir o nepotismo indireto. No artigo 20 também tem uma novidade da lei que seria a vedação à compra de artigos de luxo. É um item bastante polêmico, que parece até superficial, mas que gerou polêmica, por já ter várias situações em que eram comprados artigos de luxo de forma bastante
inadequada. Então, no artigo 20, os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas das estruturas da administração pública deverão ser de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam. Então, fica vedado a aquisição de artigos de luxo. Então, os poderes executivo, legislativo e judiciário, eles definirão em regulamento os limites para o enquadramento desses bens de consumo. Quais ficarão nas categorias comum e quais categoria de luxo. Então, a partir de 180 dias contados da promulgação dessa lei, qualquer nova compra de bens de consumo só poderá ser efetivada com a edição desse regulamento citado. Por fim, é uma novidade que a gente tem comentado ao longo de toda essa aula, que é com relação ao Portal Nacional de Contratações Públicas, que é o PNCP. Esse portal, a lei estabeleceu no artigo 174 a criação desse portal, que seria um sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos e a realização facultativa de contratações pelos órgãos e entidades do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário de todos os entes federativos. Então, esse portal nacional ele busca centralizar as informações referentes a licitações, contratos administrativos. Então, nele, a ideia é que tenha planos de contratações anuais, catálogos eletrônicos de padronização, editais de credenciamento, de pré-qualificação, avisos de contratações diretas, atas de registro de preços, contratos, termos aditivos, notas fiscais eletrônicas. Então, prevê-se que haja as seguintes funcionalidades nesse portal para que ele seja um sistema de registro cadastral unificado, para que ele tenha um painel de consulta de preços, para que permita o acesso ao SEIS, que seria o cadastro para empresas suspensas ou idôneas. Então, esse plano nacional ele cumpre um papel tanto de promoção, de transparência pública, como também de publicidade. Então, com relação à publicidade, ao princípio da publicidade, ela exige que o ato administrativo ele esteja visível ao público, que é o que esse portal ele permitirá, mas não só isso, mas também a transparência, que é definida como disponibilizar as informações de forma mais acessível em qualquer lugar ou tempo, disponibilizar as informações de forma completa, de forma ativa, sem necessidade de burocracias, de requerimento, processos, e de forma eficiente, o menor custo, que é o que esse portal vai oferecer. Então, no artigo 176, ele aborda que para os municípios com até 20 mil habitantes, eles terão um prazo de 6 anos para o cumprimento da realização da licitação sob a forma eletrônica. E enquanto eles não adotarem esse Plano Nacional de Contratações Públicas, esses municípios eles deverão publicar em diário oficial todas as informações que deveriam ser publicadas no portal, no site eletrônico, e também disponibilizar a versão física dos documentos em suas repartições, sem cobrança de valores. Para finalizar já, com relação a essa adoção de algumas tecnologias, de processos informativos, a nova lei ela traz também uma novidade bastante interessante, que é o incentivo ao uso do BIM. Então, no artigo 19, é bem claro que fala que em licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, sempre que adequado ao objeto de licitação, será indicado, recomendado, adotar a modelagem de informação da construção, que é o BIM, ou outra tecnologia e processo integrado similar. Então, o BIM é uma tecnologia evolutiva. Então, além de uma ferramenta para planejamento, execução e manutenção de obras de engenharia e arquitetura, é uma nova filosofia, vamos dizer assim, que é aplicada em todas as fases de uma obra, desde o planejamento até a pós-ocupação.
é um dos mais promissores desenvolvimentos da indústria relacionada à arquitetura, engenharia e construção. Então, a plataforma BIM ela traz para os profissionais um método que utiliza tecnologia para compartilhar informações entre os profissionais que atuam em diversas fases do empreendimento. Então, acaba permitindo uma simulação virtual do que se pretende construir, prevê inclusive eventuais problemas que podem ser enfrentados, incorpora funções necessárias para modelar o ciclo de vida da edificação, proporciona a base para novas capacidades da construção. Então, esse relacionamento da equipe é fundamental no uso do BIM. Então, os benefícios da adoção do BIM em obras e serviços de engenharia no setor público são evidentes, que são vantajosas, uma vez que permite esse compartilhamento de informação entre os profissionais envolvidos na obra e fornece um protótipo virtual do empreendimento. Então, outros benefícios a serem levados em conta é que essa tecnologia ela propicia melhores expressivas na qualidade técnica, com relação também à sustentabilidade, controle e transparência das obras públicas. Então, a finalidade também é melhoria técnica de qualidade dos projetos por meio da compatibilização dos projetos, maior precisão do orçamento, também facilidade de acesso à informação, e acaba tentando evitar e inibindo desvios de conduta e tem uma maior ampliação da transparência. Então, recomendação do uso do BIM é uma novidade bastante interessante e moderna que é trazida por essa nova lei. Então, em suma, a gente pode concluir que a nova lei ela tem sido bem recebida pelos interessados. Em debates, a gente tem visto que os interessados têm discutido, têm provocado diversas discussões e tem visto que houve muitas melhorias. Então, é uma lei bastante extensa, com bastante procedimentos, inovadora, até certo ponto complexa, claro, porque é recente, mas ela é muito necessária, visto que as leis anteriores estavam bastante defasadas. Então, essa lei ela representa um avanço para as contratações na área pública e acaba modernizando regras com o intuito de deixar os processos licitatórios mais transparentes, instituindo ferramentas de controle social e de conformidade para o setor público. Então, em resumo, a aula é isso. Aqui eu tenho os materiais utilizados como referência, óbvio a lei, né? Obviamente a lei, e também um material bastante interessante que é específico de concurso, feito pelo professor Herbert Almeida. E lá tem vários comentários que ajudam a gente a esclarecer alguns pontos da lei. Até convido vocês a darem uma olhadinha, uma pesquisada que vale a pena. Então, se alguém quiser entrar em contato comigo, aqui tem o meu e-mail e agradeço a todos pela atenção.